Ai, viado. Tô tremendo, velho. Acabei de negociar o meu primeiro carro da minha vida, mano. Você tá entendendo que é o meu primeiro carro da minha vida, mano? Nossa, eu tô feliz demais, mano. Tu já escutou aquela frase, queimar os barcos? Que é a estratégia que os vikings usavam quando eles iam pras guerras, que eles chegavam no lugar e eles iam no lugar pra poder dominar aquele lugar. Se eles deixassem os barcos lá, qualquer merda que acontecesse, na primeira merda, todo mundo fugia pros barcos e eles fugiam. Aí o que que eles pensaram na estratégia de poder incentivar os guerreiros a não voltar pros barcos? Eles queimavam os barcos. Então você não tem outra opção, mano. Ou você vai conquistar a terra e morar nela, porque você não tem como voltar pra outra terra, porque os barcos estão queimados, ou você vai morrer tentando. Eu acabei de fazer isso. Só que no caso eu tenho a opção de ou fazer dar certo, ou se não der certo eu não vou morrer tentando. Só que, tipo assim, eu vou falir. Eu vou falir de uma maneira de que eu vou ter que voltar pra um CLT fudido e muito provavelmente voltar a morar com os meus pais. Então pra mim é quase morrer, tá ligado? Porque vai ser um regresso fudido. Mas, mas não exige essa opção, porque eu queimei os barcos, tá ligado? Então, tipo assim, ou vai dar certo ou eu vou morrer tentando. E eu vou fazer dar certo. Nossa, como que eu conto isso? Por onde eu começo? Mano, eu tô nervoso real, mano. Eu não vou dormir hoje direito. São 9 horas da noite, eu tô pilhadaço. Eu acordei hoje 6:30 da manhã e é 9 horas da noite, é como se eu tivesse tomado 2 litros de café. Tem uma coisa só que me acalma, que é aquela paradinha que vocês estão ligados, né? Que eu vou fazer. Mas daí eu vou só terminar de trocar de roupa aqui mesmo. Mano, eu tenho uma moto, né? Eu tinha uma moto, que agora eu tenho um carro. Cara, muito feliz, velho. Porra, mano. Porra, óbvio que eu vou ficar feliz, cara. Ele é meu primeiro carro. E você acha que. E você tá achando que é um carrinho 2000, velho? Um Corsinha velho 2007? Com 230 mil quilômetros rodados? Você acha que é um carro desse? Irmão, é um HB20 2014-15. Com 75 mil km rodado. Novinho. Direção elétrica. Direção elétrica. Novinho, mano. 2014, mano. Você tava achando que era um Corsinha velho, né? Meu primeiro carro, né? É um carrinho muito melhor. E daí eu tinha uma moto. Eu tinha uma moto que era uma Twister 250. Ano 2021-21. O valor de tabela FIP dela era 20 mil. Então era todo meu patrimônio. 20 mil que eu tinha foi o que eu acumulei em 22 anos de existência, ao que eu tinha 20 mil. Só que ela tinha 5.500 de multa, que eu e meu irmão tomou nela, porque nós andava meio doido. Agora eu já tô andando consciente, já tem uns 2 meses já que eu não tô multa. E obviamente eu vou manter assim, né? Porque também, se todo dia que eu fizer eu ter que pagar pro governo e esse dinheiro não volta em infraestrutura, não volta no ensino de qualidade pública, não volta numa saúde pública de qualidade, não faz sentido, né? Eu tô perdendo dinheiro, eu tô dando dinheiro pro Estado. Então eu parei. Mas antes de eu parar, eu tomei 5.500 reais de multa na moto. E o IPVA dela tava atrasado esse ano, que é 620 mais ou menos, total. Então daí ela valia 20 mil, só que ela tinha de débito 6 mil. Ela tinha de débito 6 mil. Então daí o valor dela de 20 mil já caía pra 14 pra eu poder revender. Ou eu fazia o dinheiro, levantava o dinheiro, pagava ela e tentava vender ela na FIP. Aí eu pensei assim, cara, porra, tô mó afim de o homem. Isso é do homem. A mulher, eu acho que ela não tem isso. Isso é do homem. O homem, às vezes, ele precisa de arrumar um problema ou um objetivo muito fora da realidade dele pra ele poder tirar da zona de conforto e fazer e colocar o caba pra fazer dinheiro. Pra ficar transtornado. O caba tem que ser agoniado pra fazer dinheiro. E às vezes, se você tá na zoninha de conforto ali, mano, você tá com um carrinho que você sabe que você consegue manter. Você tá no aluguel que você sabe que você consegue manter suave. Se você tá ali no conforto, mano, o homem, ele estagna, mas às vezes o homem, ele precisa de uma parada pra poder jogar ele pra frente, tá ligado? E eu tava sentindo necessidade de uma parada dessa pra jogar ela pra frente, porque eu sempre fui pilhadão querendo fazer dinheiro, eu sempre fui louco pra fazer dinheiro, eu tenho certeza que eu vou ser rico.
Só que as minhas contas estavam muito baixas, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha necessidade, eu tinha a vontade de fazer dinheiro. Eu não tinha necessidade. A minha necessidade de dinheiro é com R$ 1.500 de custo FII. R$ 1.500, o seguro-desemprego que eu tô recebendo, que a parcela é 1.627, só com o seguro-desemprego eu já consigo pagar todas as minhas contas, incluindo a alimentação. Então eu poderia coçar o saco o dia inteiro. Isso não é bom pro homem. Isso não é bom pro homem. O homem tem que ter uma parada pra ficar pilhando na cabeça dele que ele tem que fazer dinheiro o dia inteiro sem parar. Aí eu pensei assim, e por que eu não compro um carro? Eu tava pensando em lançar uma moto melhor, tal. Só que daí pra eu lançar uma moto melhor, eu ia precisar dar essa minha de entrada, então eu ia precisar levantar os 5 mil pra poder quitar os documentos. Só que eu queria dar ela no negócio do jeito que ela tá, mano. E eu queria dar um passo muito maior que as pernas. Eu pensei em dar um passo pra trás pra dar 2 pra frente. Aí eu pensei assim, mas e se eu der 2 passos pra frente? Direto. Foda-se o tamanho da minha perna, mano. A vida é um passo pra frente mesmo. Você tem que ir progredindo, você tem que dar um passo a cada vez. Mas e se eu tiver a possibilidade de dar 2 passos pra frente e dar um pra trás? Porra, eu vou dar 2 pra frente e dar um pra trás e eu vou me virar, tá ligado? E eu vou me virar. Aí eu fui tentar fazer negócio nessa moto. Lá vai eu. Aí eu rodei Goiânia, fui pra Aparecida, passei numa garagem. Primeira garagem, o cara falou que pagava 5 mil na minha moto. 5 mil na... Obviamente é garageiro, né? Então assim, ele não... Nunca... Garageiro nunca pega no valor da FIP. Como que eu vou... O garageiro nunca pega no valor da FIP, né? Porque ele tem que vender no valor da FIP. Então ele sempre pega abaixo da FIP. Normal, qualquer revenda é assim. A FIP é pra você vender de particular para particular e se seu veículo tiver zerado sem nenhum problema. Aí a FIP da minha moto era 20 mil. Aí o cara falou assim, eu pago nela 16. Só que desses 16, eu tenho que tirar as multas, que eu abri o jogo com ele, eu tenho que tirar as multas, eu tenho que tirar o documento, tem a carenagem que tá arranhada, então vou ter que comprar outro jogo de carenagem, vou ter que repintar a moto e o estribo dela central tá quebrado também, vou ter que trocar o estribo. Vou pagar 5 mil na moto. E daí ele me ofereceu um golzinho em 2011, rodado, 230 mil km rodado. A mecânica do carro tava boa, mecânica e câmbio tava bom, só que tava faltando um dono pro carro. Então, assim, coisinha de estética, tava mal feito, tava faltando uma funilaria, uma pintura. Dentro dele os bancos tava meio sujo, faltou passar um pano tal. Faltava um dono. Faltava um dono pro carro, só isso. Cara aí. Porque ele pegava a minha moto a 5 mil e financiava o restante. Aí um golzinho 2011. Se você puxar uma FIP de um gol 2011 aí, deve ser o quê? Deve ser uns 25, 30 mil, mais ou menos. Não deve passar disso não, vai ser uns 25, 30 mil. E daí, esse cara falou que pegava 5 mil na moto. E eu pagava ainda pra ele 48 de... 48 de 1.600, se eu não me engano. O carro ia sair, mano, a quase 80 mil. Um carro de 2011, tá ligado? Obviamente teria a possibilidade de amortizar, esse valor diminuiria, mas não diminuiria consideravelmente. Aí tá, fui em outra garagem. O cara já pegou a minha moto A9, melhor, tal, e dele tinha um Renault Sandero lá, 1213. Aí esse Sandeirinho tava arrumado, mano, ele tava com 170 mil km rodado, nos dois carros o ar tava gelando, né, normal, nada de problema motor, nada de problema em câmbio, tudo liso, os 4 pneus novos, e ele ia pegar a minha moto nos 9 mil. Já diminuindo tudo, né? Diminuindo as multas, diminuindo tudo. E deu quase que faço negócio, mano. Nossa, eu ia pegar... Eu ia dar os 9, né? E daí ele ia parcelar em mais... Ele ia parcelar em mais 24 de, eu acho que 2.100, se eu não me engano, alguma coisa assim. O carro ia sair por uns 70 mil também. 70, 80 mil. Só que era um carro melhor do que o primeiro. Então era um negócio melhor. E deu quase que fecha o negócio, velho. Só pra eu pegar o carro na mão. Aí eu fui lá com o Eric, né, que é meu parceiro, tá? Que tá trampando com proteção veicular junto comigo. E daí ele falou assim, onde você comprou essa moto? Aí eu, cara, eu comprei lá na 2M Motos. Inclusive, loja muito boa. Indico todo mundo, se você quiser comprar uma moto, rapaziada. Não tem outro lugar pra você caçar em Goiânia e Aparecida de Goiânia. É 2M Motos. É o melhor lugar que tem pra você comprar a moto, não tem erro nenhum. Aí ele falou assim, e lá na 2M Motos? Aí, uai, cara, a moto tá quitada. Moto tá quitada, né? Óbvio, né?
Só faltou transferir pro meu nome, só que para fazer a transferência de titularidade tinha que pagar as multas. Então daí eu tinha que desembolsar 5 mil para trazer pro meu nome, não desembolsei 5 mil, tava no nome da 2M Moto, mas tava quitado. Aí eu falei assim, e como que foi a negociação? Aí eu, cara, eu tinha 10 no Pix, né, quando eu comprei a minha Twister, eu tinha 10 no Pix, eu dei 10 no Pix, e nós parcelamos em mais 4 de 2.975. A moto saiu a quase 24 mil, 23 uns quebrados. E daí, aí ele falou, perguntou assim pra mim, e você pagou ela certinha? Aí eu, cara, a primeira parcela deu uma atrasada, mas daí eu desenrolei 2.000 reais em 2 semanas. Tirei do cu 2.000 reais em 2 semanas. Peguei emprestado com a galera, né, pra pagar depois, óbvio. E daí faltou 975, esses 975 eu joguei pra segunda parcela. Então a segunda parcela eu paguei 3.700 na época, se eu não me engano, a segunda parcela. Aí a terceira parcela eu paguei certinho, na quarta parcela eu paguei 10 dias adiantado. Então, ou seja, a minha primeira parcela deu problema, porque eu comprei ela de conjunto com outra pessoa, né? Outra pessoa não conseguiu arcar com os preços, e daí a pessoa foi me avisar no dia que venceu a parcela que ela não tinha o dinheiro pra pagar a parcela, né? Que responsabilidade, né? E daí um vendedor me mandou mensagem, eu negociei com ele e falei assim, cara, eu vou desenrolar aqui, desenrolei o dinheiro por uns 2 mil, joguei os 975 para outra, 3.600, 2.975, na última eu paguei com 15 dias adiantado, aí caiu para 2.950, se eu não me engano. Então isso foi bom. Não foi bom o primeiro atraso. O primeiro atraso foi foda, mas eu expliquei pro vendedor que não, a culpa não foi minha, eu não tava ciente de que tava atrasado. O acordo que eu fiz com esse segundo comprador, né, que ia me ajudar, não deu certo. Era pra ele ter pagado, né? E o cara me entendeu, falou assim, cara, depois que eu comecei a conversar com você, que eu peguei seu número, você pagou tudo certinho, você me passava as datas, você pagava na data, me pedia a chave Pix, pedia o boleto, pagava no dia certinho. Você é um bom comprador. Você fez credibilidade aqui na loja. E eu fui e falei isso pro Eric, né, que é o meu parceiro. Aí ele falou assim, cara, e se nós for lá na loja só pra ver quando ele paga no Pix, do jeito que ela tá? Porque se nós chegar aqui, o cara aqui tá querendo pagar 9 na moto. Se nós chegar lá e o cara oferecer 12, por exemplo, no Pix, se o cara chegar lá e oferecer 12 no Pix, é bom demais. Porque daí você pega os 12 no Pix, nós volta aqui e dá os 12 de entrada no Sandero, as parcelas ficam bem mais baratas. Aí eu, beleza, eu vou lá, né? É uma loja só de moto, né? Aí eu fui lá, pá, negociei com o cara. Aí o cara levou a moto lá pro fundo. E falou assim, ele levou a moto tá fazendo a vistoria. Aí ele chegou em mim, mas e aí? Você quer vender a moto? Você vai pegar o dinheiro no Pix? Você vai querer dela de entrada? Ou vai ficar a pé? Como é que vai fazer? Aí eu, cara, vou ser sincero com você, bicho, eu tava precisando de um carro. Não, eu não quero que vocês pensem que vocês vão perder o cliente, até porque vocês fizeram condições muito boas aí pra mim no primeiro negócio que a gente fez. Mas eu tava precisando de um carro. E vocês aqui é só moto, né? Aí o cara me chega assim, rapaz, nós tá com 2 carros aí. Na loja que eu tenho confiança, na loja que eu ganhei nome, na loja que eu paguei 3.700 no Pix pro cara e eu desenrolei 2.000 reais em uma semana e ele ficou louco. Aí tinha um Fordzinho K 1819 e esse HB20, 1415. Moça, eu adoro Hyundai. Nossa, é bom demais. Qualquer lugarzinho você acha manutenção. Carro fácil de revender. Novinho, mano. Nenhum problema mecânico, nada. Os 4 pneus novos, câmbio zerado. 78 mil km rodado. Ou 88, não sei, alguma coisa assim. Mano, carro novo, mano. Carro zerado. Tava com cheiro de novo o carro, mano. Os bancos tudo 100%. Aí esse cara lá me leva lá e me mostra o carro. E o carro lindo, velho. O carro meu número. O carro meu número. E daí ele vai ver a moto e me chama pra conversar. Sentei na cadeirinha da negociação, que é a cadeirinha que é a cova dos leões de Daniel, mano. Você sentou na cadeira da negociação. Se você sentou na cadeira da negociação é pra dar negócio. Não é pra você voltar pra trás. Você tá entendendo, comprador? Porque eu sou vendedor também. Se você sentou na cadeira é pra dar negócio. Então você tira o escorpião do bolso, você abre as cartas, você mostra o teu arsenal, que eu vou mostrar o meu, sem blefe. É isso que eu consigo fazer, é isso que eu consigo pagar e nós vemos se nós resolve o negócio. Sentou na cadeira pra fazer negócio. E daí eu sentei na cadeira, o cara me chamou pra sentar na cadeira. Aí eu, não, então nós vai fazer negócio nisso daqui. Se eu fosse hoje pra comprar ela doce no Pix agora pra você sair daqui, é 11. Somando tudo, eu vou ter um gastinho ali. Você abriu, você foi sincero comigo. O Detran, o site do Detran GO tá fora tem uns 4 dias. Que ele não tá funcionando, eu não sei porquê.
Então daí não conseguiu puxar na hora, mas daí eu entrei nas motos ontem, nas multas da moto, antes de 4 dias atrás pra eu ver. 5.500 e uns quebrados de multa e mais o documento. Daí eu falei pra ele, olha, tem 5.500 mais documento, vai ter uns 6.000 aí que tá em débito no documento. 6.000 que tá em débito, tem um probleminha da carenagem que ele viu, tem um probleminha do estribo que ele não tinha visto, eu falei pra ele, ó, tá com o estribo quebrado. Aí ele falou assim, vai ter que fazer a troca, eu falei pra ele da troca de óleo, né, que eu troco a cada 2.000 quilômetros, ela tá com 1.800, então daqui 200 quilômetros eu tenho que trocar, provavelmente ele vai ter que trocar o óleo pra poder entregar pra próxima pessoa. Fui sincero com ele, sentou na mesa da negociação, você tem que ser sincero, eu falei assim, cara, hoje pra você sair, se você quiser deixar esse problema aqui comigo é 11.000 no Pix, aí eu tá. Mas se você quiser dar ela de entrada no negócio, é 12,5 pra dar ela de entrada no negócio. Esse carro aí, ele tá saindo eu acho que era 47.900 à vista. 47.900 à vista o carro. O valor da FIP do carro, eu creio que é isso daí mesmo. 47.900 à vista. Aí aqui na 2M, a gente pede uma entrada de 60% a 65%, né? Padrão da casa. Mas como você já construiu um relacionamento com a casa, comprou a primeira parcela, arcou com parcelas muito altas, inclusive pagando mais, né, na segunda parcela, que ele lembrou que eu desenrolei, inclusive fazendo R$ 2.000 na primeira semana, né, para você poder arcar com a despesa do outro comprador que não deu certo, né. Baseado nisso tudo, a gente consegue fazer uma entrada aí de 50% do veículo. Então, ele puxou lá a entradinha, na verdade não, eu acho que era 43.900 ou 44, porque 50% deu 22 arredondado, 21.900 alguma coisa, deu 22 arredondado. Dentro da venda nós nunca trabalha com dinheiro redondo, né? Sempre 900, 99,99, você sabe como é que é, gatilho mental, né? E daí era 22 mil no negócio, né? Nossa, mano, na verdade eu troquei. Agora que eu fui lembrar da negociação, minha mente tá milhão. Era 12 mil no Pix, pra ele pagar o Pix, a moto, e era 10 mil no negócio, pra nós poder dar de entrada. Aí ele precisava de 50% do valor dela, né? Então era 22 mil de entrada. Quanto que você consegue me passar mais hoje, agora? Desses 12 mil que tá faltando? Cara, eu não tenho nem R$ 1, bicho. Tudo que eu acumulei com 22 anos de patrimônio é o que você tá vendo nessa moto aí, cara. Hoje eu não tenho. Mas com dinheiro eu consigo fazer. Com o carro eu consigo fazer dinheiro. Eu preciso que você confie em mim. Você já confiou. Eu preciso que você continue confiando. Com o carro na minha mão, cara, eu faço dinheiro. Eu pago uma parcela muito mais alta. Eu consigo amortizar 2, 3 parcelas aí por mês, cara. Hoje eu não consigo te dar mais nem R$ 1, cara. E eu não quero voltar com essa moto pra casa, André. Pelo amor de Deus, velho. Eu não quero voltar de moto hoje, bicho. Fica com essa moto, cara. Nossa, me ajuda. Deixa eu voltar de carro, mano. Nossa, você sabe que eu pago, cara. Divide essas. Faltava 12 mil. Divide esses 12 mil aí em 6 parcelas de 2 mil. Joga no financiamento. Eu pago a parcela do financiamento e mais os 2 mil. Pra não quitar a entrada. Eu quito a entrada em 6 meses. Daqui 6 meses eu vou ter quitado a entrada e ter pagado mais 6 parcelas do valor do financiamento. Aí eu sentei na cadeirinha e falei isso. Aí ele ligou pro primeiro ligou pro gerente lá em São Paulo, o gerente ligou no financeiro, o financeiro ligou no jurídico, o jurídico ligou no administrativo, telefonou lá o André de novo. Nessa foi uns 40 minutos sentado na cadeira, gastando ansiedade, irmão. Ansiedade, irmão. Nossa. E roendo unha, que eu não tenho mais unha pra roer. E roendo unha e batendo pé. E 40 minutos sentado. E o André entrou lá pra salinha. E eu só ouço uns rumores de vez em quando. E nossa, cara, esse cara tá conversando demais, bicho. Puta merda. Aí ele sai da sala. Olha, chega arrepio, mano. Que eu lembro exatamente desse momento. É meu primeiro carro, vai tomar no cu, mano. Se você não ficou emocionado quando você comprou seu primeiro carro, é porque você veio de berço de ouro, caralho. Porque pra você foi fácil. Pra mim é difícil. O que é difícil não é valoriza. Eu tô feliz pra caralho que foi meu primeiro carro. E eu comprei com meu dinheiro. E eu financei com meu nome. Ninguém me deu porra nenhuma. Eu fiz tudo do zero.
E esse cara sai e vem e não acalma, bicho. Não acalma aquela paz daquele vendedor que é de duas uma. Aquela paz que o vendedor tem que é de duas uma. Ou você tá negociando na paz, porque você sabe que não vai dar negócio. Então você, mano, eu vou descer lá pra conversar com aquele cliente só pra eu ouvir ele tentar me conversar e pedir desconto. Porque ele vai me pedir 30% de desconto, ninguém em nenhum lugar dá 30% de desconto, a não ser que o produto seja de péssima qualidade. Ou você tem certeza que vai dar negócio. Então são dois extremos. Ou você tem certeza que não vai dar negócio, por isso que você tá calmo. Ou você tem certeza que vai dar negócio, por isso que você tá calmo. E eu sou vendedor. E o vendedor me sai numa calma. Aí eu, nossa, mano, você quer acabar comigo, mano. E ele chegou, ele sentou no computador. Aí ele respondeu um cliente. Pá, respondeu ele rapidão. Gravou uns 2 áudios. Assim. Perguntou, chamou o assistente lá dele, oferece uma água aqui pra essa galera aqui, uma água, um cafezinho, ofereceu pra nós, pá. Aí foi mais uns 5 minutos, mano, pra esse cara vir pra conversar comigo, ele sentado na minha frente, mexendo no computador, falando com a galera, ele tava conversando comigo, mais 2 clientes no WhatsApp, tinha mais um cliente na loja que ele tava atendendo, que ele tava dando uns gritos meio de longe. Aí, mano, eu sei que foi uns 5 minutos, mano, deu olhando pra cara desse cara, assim, tremendo, e foi uns 5 minutos que eu acho que foi umas 2 horas, mano. Foi mais demorado do que os 40 minutos que ele ficou dentro da sala, bicho. E daí ele falou assim, então vamos falar. Eu vou ser direto e reto, o vendedor falando pra mim, né? Eu vou ser direto e reto. Você foi direto comigo, Álvaro, agradeço a sinceridade. Você não quis em nenhum momento blefar, tentar jogar o valor da moto mais alto. Você chegou aqui na sinceridade, abriu o valor comigo e você não quis pedir, você perguntou quanto que eu comprava. Isso daí eu achei muito nobre em você. E eu vou ser extremamente sincero aqui com você também. Até pra gente não perder tempo e não perder o negócio. Quando ele falou isso eu já falei assim, não conseguiu, né? Não conseguiu o negócio. Aí ele falou assim, eu consigo fazer pra você um contrato de como se fosse um contrato de locação e compra derivada de locação. Compra derivada de locação é tipo o quê? É tipo quando acontece nessas Motu 110i que você vê na rua, que o cara paga o aluguel semanal nela, né? Só que se o cara aluga ela muito tempo, a Motu oferece uma proposta de compra. Então o cara pagou, tipo assim, sei lá, mano, o cara tá 2 anos pagando o aluguel da moto certinho, fiel. A empresa já lucrou demais com esse cara. Então daí ela oferece pra poder vender pro cara por um valor tipo assim, miséria. Você tá pagando a mensalidade aí, a partir de hoje você continua pagando o aluguel, só que ao invés de você pagar o aluguel, o aluguel semanal, você vai pagar o aluguel mensal e vai ser como se fosse uma parcela da moto, você vai terminar de quitar depois de 6, 12 meses, é sua. Ele me ofereceu essa possibilidade. Ele não ia fazer um contrato de compra e venda. Eu ia comprar, eu comprei o carro, só que, tipo assim, pro financeiro falar a mesma língua do jurídico, falar a mesma língua do administrativo, e pro gerente não ver a exceção da exceção da exceção que ele abriu pra mim, vocês não vão conseguir chegar a isso lá não, pessoal. Infelizmente aí foi porque eu demonstrei ser um cliente muito bom, entendeu? Se vocês forem um cliente muito bom igual a mim, talvez eles façam uma exceção dessa pra você, mas chegou que esse vídeo aí mostrando lá pros vendedores não vai virar porra nenhuma, é porque eu já tô com o nome na praça, você constrói seu nome primeiro, entendeu? Aí ele, cara, pra você a gente consegue pegar esses 12 mil que tá faltando da entrada e a gente dilui no valor do financiamento, então aumenta o valor que faltou, né, dessa entrada mais no valor que ia financiar, a gente consegue pegar, somar tudo, coloca num contrato de meio que de locação, só que ao invés de for um contrato de locação semanal, é um contrato de locação mensal, não vai mudar nada, o carro continua no nome da empresa, você terminou de quitar o carro, você consegue ir lá e a gente transfere o carro pro seu nome. É só para poder conversar as informações dos departamentos mesmo. E quanto que fica bom para você pagar? Aí eu olhei assim, rapaz, eu tava pensando em pagar uns 2 de parcela, no máximo uns 2.500, porque eu tenho a venda de perfume garantido, né, que todo mês eu vendo uns 2 de perfume, 50% de lucro, então todo dia entra uns 1.000 no meu bolso, eu tenho mais 5 parcelas de seguro-desemprego de 1.600 garantido, fora a venda da proteção veicular, que eu tô trampando, e fora o Uber, né, que eu tô querendo pegar o carro, que eu vou dar uma rodada de Uber também, que a galera que Uber em Goiânia de passageiro tá fazendo muito dinheiro, principalmente carro, mano.
Galera de Uber aí de carro faz muita grana, mano. E daí, rapaz, eu tava querendo pagar uns 2, no máximo 2.500, assim, de parcela. Ah, e detalhe, ele vai montar esse contrato, né, que vai ser tipo um contrato na promissória, financiamento sem banco, mocatira, mano. Promissória, financiamento sem banco, contrato de aluguel, compra e venda. Foi meio que tudo um só, e eu ainda consigo amortizar as parcelas. Eu ainda consigo pagar 2 parcelas por mês. Eu pago a primeira e a 48ª, a segunda e a 47ª, e daí abate o juro grandão e a parcela lá no final, ao invés de eu pagar 2.400 na parcela, ela cai pra tipo 1.500, 1.400, tá ligado? Diminui muito de juro. Aí ele fez a continha lá, 48 de 2.400. Fechado. 48 de 2.400 fechado e mais 10 mil de entrada na minha moto. Aí você vai fazer essa conta aí, né? Você vai pegar 48 e multiplicar por 2.400 e somar mais 10 mil reais e você vai ver que um HB20 2014 que saiu a 125 mil reais pra mim. Essa conta. Eu fiz essa conta na hora, na frente dele. E porra, juros. Os juros, cara, eu vou falar pra você. Se você não paga à vista, vou te falar. Se você não paga à vista, sempre vai ter juros. Sempre vai ter juros. Se alguém fala que divide pra você em tantas vezes sem juros, é porque você não tá pagando juros. Mas o vendedor tá pagando juros. Ou o CNPJ tá pagando juros. Ou o banco que financiou tá pagando juros. Alguém tá pagando juros. Porque existe um negócio que não tem pra onde você correr. E o financeiro do mundo funciona assim, chama-se inflação. O dinheiro perde poder de compra ao longo do tempo. E a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, serve justamente para você poder definir o quanto de dinheiro o quanto de porcento o seu dinheiro deixa de valer com o passar do tempo. Então, se você não pagar à vista, sempre vai existir juro. E o juro sempre é ruim e sempre é alto. Eu vou te falar uma situação onde o juro é bom. Quando o juro tá do seu lado. Quando você recebe o juro. Aí é bom. Aí é bom. É o único caso que o juro é bom, mano. Caso contrário, bicho. Caso contrário, é financiamento de casa em 420 meses. É 35 anos pagando a casa, entendeu? O valor da casa à vista é 420 mil. 420 mil. Se pagar à vista, bom demais. Mas você tem 420 aí na mão pra dar numa casa agora? Eu acho que o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Eu acho que hoje 200 mil pessoas no Brasil inteiro, que deve ser tipo 0,01% da população, tem 420 hoje para dar à vista numa casa. Os outros 99,99% dos brasileiros, como que vai comprar uma casa? Você vai financiar a casa, mano. Porque você tem 10 mil, tá ligado? Você tem 20 mil, você tem 30 mil. Você não tem nada, você tem 1.000 pra dar de sinal. Num programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que você compra a casa no... Você compra a casa na planta e daí você divide a entrada. Você dá 1.000 no ato e daí você divide a entrada em tipo 36 parcelas de mais 1.000. Aí quando entrega a casa, depois de 3 anos, você já pagou a entrada. Aí você pagou 3 anos, pagou a entrada, pegou a chave da casa, é mais 420 meses. Mais 35 anos pagando a casa. No final a casa sai a 2 milhões. Ai, Álvaro, meu Deus, mas foi 1.580, foi 1.580.000 de juros. É, mano. Vai fazer o quê? Você tem 420 mil aí na mão pra dar à vista na casa? Moço, eu não tinha... Se o negócio... Se o André virasse pra mim hoje e falasse assim, eu preciso de mais 100 real agora pra nós fechar negócio, eu não tinha fechado negócio, cara. E não é porque eu sentei na cadeira da negociação pra não fechar negócio. Não, é porque eu não tinha e eu não consigo fazer. Eu preciso do carro pra fazer o dinheiro. Você entende? Eu precisava do carro pra fazer o dinheiro. Se ele me pedisse 100 real no Pix, eu não tinha fechado negócio com ele. Quem diria 420 mil numa casa, cara? Então é juros, mano. É isso daí mesmo. Você vai uma casa de 420 mil, você vai pagar 1.600.000 de juro. Entendeu? Um carro de 40 mil de tabela FIP, igual esse daí meu, eu vou pagar 85 mil de juro. Eu vou pagar 2 vezes o valor do carro de juro.
Mas é a forma que eu tenho é a forma que você tem de conquistar sua casa própria, mano. É a forma que você tem de deixar um bem pro seu filho. É a forma que eu tenho de conquistar um carro. Eu não tenho 40 mil hoje na mão, mano. Eu tinha 5 mil. Eu tinha 10 mil. Ele ia pagar 10 mil na minha moto. Era o que eu tinha. 10 mil na moto. Eu consigo dar de entrada em outra Twister. Trocar 6 por meia dúzia. Eu nem ia trocar 6 por meia dúzia, né? Porque eu ia pagar 10 mil de entrada e daí eu ia financiar o restante. Então, com certeza, eu ia pagar mais juro nela. E eu ia trocar, tipo, 6 por 5. No final, eu ia perder dinheiro. Então, ou seja, de toda forma, eu ia perder dinheiro, tá ligado? Eu perdi dinheiro, mano, foi quando eu tomei 6 mil reais de multa. Nessa hora, eu perdi dinheiro, tá ligado? Porque eu não consigo mais vender o valor da minha moto na FIP. O valor da minha moto na FIP é 20. Eu, somando as 4 parcelas que eu dividi, mais os 10 mil de entrada, eu já paguei 24 nela. E eu não ia conseguir 24 nela. Então, no ato de eu pagar 24 mil nela e a FIP dela valendo 20, eu já perdi 4. Aí desses 4 eu já jogo 6 mil de multa. Eu já perdi 10. No final das contas, mano, eu ia perder a moto inteira. Eu ia perder a moto inteira. Então entre perder pra perder, eu prefiro perder menos e pelo menos eu peguei um carro, tá ligado? E que esse carro aí eu consigo fazer dinheiro. Então é isso, mano. Lancei o carro. Lancei o carro, queimei os barcos. Lancei o carro, queimei. Eu só não mostro o carro pra vocês hoje porque eu tô cansado pra caralho. Aí agora deu 32 minutos aqui, deu falando sem parar. Parece até que eu tô com a voz rouca. Mas eu acho que eu fiquei com a voz rouca mesmo. Foi uma palestra, né? Eu falei meia hora aqui sem parar. Eu só não mostro o carro pra vocês aí hoje porque ele ficou na loja de hoje. Eu deixei a minha moto lá, voltei hoje pra casa a pé, era o que eu queria. Eu não queria voltar de moto hoje pra casa, deixei a moto lá, voltei a pé. E hoje eu acordei, hoje nem tinha isso em mente, mano. Foi ao longo do dia que eu fui matutando a ideia e deu certo a catira, graças a Deus. Mas eu pego o carro amanhã, porque daí ele vai fazer uma revisãozinha, vai trocar o óleo, né? Vai dar uma... Porque ele dá garantia de câmbio e mecânica de 90 dias. Então ele vai dar uma geral no câmbio, na mecânica, pra ver se não tem que mexer nada. Passar um pretinho no pneu já tinha passado. E vai dar uma geralzinha lá, amanhã eu pego o carro. E daí qual que é a treta? Eu vou ter que pegar esse carro amanhã, né? E daí beleza, eu vou pegar o carro amanhã. Ele podia muito me entregar o carro com o tanque cheio. Se ele me entregasse o carro com o tanque cheio era incrível. Mas eu não mencionei isso na negociação e nem ele. Então eu acho que ele não vai me entregar a moto com tanque, o carro com tanque cheio. Ele vai me entregar com o tanque do jeito que tá, que provavelmente vai estar vazio. Então amanhã eu vou precisar de dinheiro para poder colocar de gasolina na moto, no carro. Eu tenho 6 reais. Ó a ansiedadezinha. Ó o pezinho batendo. Quando eu penso que eu não tenho dinheiro é doideira. Tudo que eu tinha, eu tinha 12 mil na mão. Tipo assim, eu tinha 12 mil na mão e eu tava a pé. Eu tinha a opção de pegar 12 mil na mão e ficar a pé, entendeu? E daí eu ia ter a tranquilidade financeira de ter 12 mil na mão. Ou eu dava de entrada no carro e eu fico liso. Obviamente eu doido do jeito que eu sou, querendo queimar os barcos. Peguei o negócio e tô liso. Então eu tenho 6 reais hoje. E eu não tenho perspectiva nenhuma de receber dinheiro amanhã. Tá ligado? E eu vou pegar esse carro, mano, e bebe muito mais que a minha moto. E eu tinha, domingo, eu tinha 90 reais. E eu coloquei esses 90 reais de gasolina na moto, porque hoje é terça-feira. Porque há 2 dias atrás eu nem tinha noção que eu ia vender a moto, irmão. Eu nem tinha noção que eu ia vender a moto, irmão. Foi uma doideira minha. Se eu soubesse, eu tinha colocado 10, mano, de gasolina. Enchi o tanque, pai. Deixei a moto lá com o tanque 80%. Mas é isso, não tenho o que reclamar, não. Só que eu me fudi, porque se eu tivesse esses 90 real na mão, hoje, guardado, eu colocava amanhã 90 real de gasolina no carro e eu já fazia um dinheiro. Só que não vai ter essa opção, então daí eu vou ter que ver como é que eu vou fazer com esse dinheiro amanhã. Acho que eu vou ter que pedir um dinheiro emprestado pra uma galera aí, tá ligado? Mas esse é o de menos, eu vou estar com o carro na mão. Com o carro na mão. Com o carro na mão é sal, mano. Com o carro na mão é sal, mano. Tô feliz demais.
Foi meu primeiro carro. É o meu primeiro carro. Nossa, mano. Foda-se se eu vou pagar 120 mil num carro que vale 40 de FIP, mano. É o meu primeiro carro, mano. Eu tô feliz demais, velho. Foi a melhor negociação possível. 48 de 2.400. 48 de 2.400. A primeira, nós ainda nem combinou como vai ficar as parcelas, né? Mas eu quero colocar a parcela pro dia 15, porque agora que eu não sou CLT, quando eu comprei minha moto, eu coloquei a parcela pro dia 7 de cada mês. Então não tinha erro, né? Porque é quinto dia útil que o CLT recebe, no pior dos casos você recebe dia 7. Então a minha parcela era dia 8, quer dizer. Hoje, como eu tô fixo, como eu não tô fixo, né? Então eu vou rodar, eu sou autônomo e PJ. Eu baseei no dia da parcela do meu seguro-desemprego, que cai dia 14, vai cair 14, 14, 13, 13, 13, que eu tenho mais 5 parcelas para receber. E daí eu vou jogar pro dia 15 a mensalidade. Hoje é dia 25 de agosto. Então eu vou ver para ver se eu consigo jogar a primeira parcela pro dia 15 de outubro. Mas se ele não conseguir, tudo bem, mano. Estão. O André é bom de negócio, mano. O vendedor bom, mano. Vendedor bom é o André, mano. Ele tá comigo na minha mão, bicho. Se ele falar assim, ô Álvaro, pra esse negócio der certo, eu vou jogar esse carro na sua mão, mas deixa eu te falar, eu preciso de R$ 1.000 daqui uma semana. Eu jogo R$ 1.000 na mão dele daqui uma semana. Álvaro, eu não consigo jogar a primeira parcela para setembro, mano. Eu preciso que você pague a primeira parcela. Eu não consigo jogar a primeira parcela para outubro. Eu preciso que a primeira parcela seja em setembro, dia 15 de setembro. Só que eu preciso que você pague duas parcelas. Eu preciso que você pague 5.800. 5.800 daqui 20 dias. Nem sei se é possível eu fazer R$ 5.800 em 20 dias, mas eu vou tentar. Se eu não fizer 5.800, eu faço 5, eu faço 4, eu faço qualquer coisa. Mas deu negócio, mano. O cara me ajudou, mano. O cara colocou o dele na régua. O cara é CLT comissionado, mano. Ele podia ter dado 18 horas, mano. E ele ter falado assim, mano, volta aqui amanhã pra nós fazer negócio que eu vou embora. O cara ficou comigo no escritório até 8 horas da noite. Ligou pro gerente dele lá em São Paulo. O gerente dele ligou pra todo mundo, mano. Nós fez um rolê 8 horas da noite pra dar certo o negócio. Deu certo o negócio. Agora é ter calma. Ter calma, colocar o pé no chão, fazer uma estruturação e um planejamento financeiro de faturamento diário, acúmulo diário de patrimônio e saber quanto que eu vou guardar por dia, além de estruturar as minhas horas de como eu vou fazer todo dia para poder me dedicar de maneira a todos os meus negócios. Então agora é colocar o pé no chão e estruturar como que eu vou fazer esse negócio dar certo. Quer dizer, já deu certo. É como que eu fazer dar certo mais rápido. Esse é o negócio. André, é um vídeo de 40 minutos. Eu nem sei se um vídeo de 40 minutos eu consigo postar ele no YouTube. Com certeza eu consigo, né? Tem vídeos de muitas horas no YouTube. André, se você vê esse vídeo muito difícil, mas que Deus te abençoe grandemente, irmão. Você não tem noção como você me fez feliz, cara. Naqueles 40 minutos, cara, que você ficou lá naquela sala telefonando, cara, eu rezei muito pra Deus, bicho. Tô arrepiando porque eu rezei pra Deus demais. E eu pedi, Deus, que seja feita a tua vontade, Pai, acima de tudo. Seus caminhos são maiores que os meus caminhos. Ele trouxe o HB20, cara. Eu vi o HB20, bicho. Ele pegou minha moto, ele levou minha moto pra fazer o concerto. Ele passou do horário dele. Ele fez questão, ele tá na salinha, ele ligou pro gerente dele lá em São Paulo. Tá tudo acontecendo, Senhor. Se for do seu plano, se for da sua vontade, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que esse negócio aconteça, que o Senhor tire todos os pensamentos ruins de minha mente, Pai, todas as palavras negativas de minha boca e todas as preocupações que eu tenho em meu coração, e que o Senhor me abençoe da melhor maneira possível.
e abençoai também o André para que a negociação aconteça. E o meu paizão, na hora do vamos, em qualquer hora, mas principalmente na hora do vamos ver, ele não abandona não. Que Deus te abençoe, André. Infinitamente você, sua família, todas as pessoas que você ama. Você hoje, cara, você deve estar aí na sua casa hoje, com a sua casinha que você comentou comigo, que você... Esse exemplo da casa aí de parcelado em 420 vezes foi o exemplo dele, que ele deu de entrada na casa dele, parcelou em 420 vezes. Então, porra, cara, agora você deve estar aí na tua casinha com a tua esposa, com teu filho. Sinta-se abençoado, que Deus abençoe você e sua família e todas as pessoas que você ama, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Você me fez muito feliz hoje, irmão. Muito feliz hoje, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, André. E João também. O João foi o primeiro vendedor que fez o primeiro negócio da Twister comigo. Aí depois eu comecei a conversar com o André, mas os dois são os melhores vendedores de Goiânia. João Aguilheiro e o André.